Tá começando o Atenados na Geral e o debate já tá rolando aqui, porque a gente vai falar sobre mistério, crente. Mas não é um mistério que acontece no culto de mistério, meu Deus. Nós vamos falar sobre tentar responder, que na verdade não tá, mas vamos levantar perguntas que todo mundo se faz no dia de hoje. E são perguntas que podem parecer bobas. Tá, e eu vou pincelar aqui os pastores, eu vou ficar malucos aqui. Por exemplo, a Bíblia deixa claro ou não, descarta, vamos dizer assim, a existência e vivência de extraterrestre? E se existir um dia a ciência comprovar, isso de alguma coisa muda o evangelho, o sacrifício de Jesus na cruz? Nós vamos falar também um pouco, será que existem revelações para os tempos de hoje que Deus não deu antigamente? Por exemplo, e eu sempre vou atrelar um pouco a ciência, porque a ciência quer começar cada vez mais a comprovar a inerrância, vamos dizer assim, a veracidade de coisas bíblicas. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vai que descobrem alguma coisa que pode se tornar um livro bíblico. Será que o cano já está fechado mesmo e foi vontade de Deus que ele estivesse completo? Ou Deus ainda imagina que tem coisas a mais para serem adicionadas que não foram antes? Existem várias situações desse sentido que nós vamos debater hoje aqui no Atenados na Geral. Isso é mistério da Bíblia, crente. Claro que Discovery Channel, History Channel, levanta um monte de perguntas, fala um monte de baboseiro para dizer que é verdade, que não é verdade, dos mistérios da Bíblia. Nós vamos ouvir 4 pastores botando o que eles entendem sobre isso, sobre cada situação dessa. Por exemplo, Santo Sudário, aquilo de fato é verdade? Aquilo comprova que Jesus morreu? Tem muita pergunta dessa que chega pra gente aqui no Atenados, que nós vamos debater com vocês hoje aqui no Atenados, com ele também, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Camaipi e também em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Robson Luiz, pastor, bem-vindo ao Atenados. Olá, André, amigos, alegria estar aqui com vocês. Realmente é um assunto muito extenso, muito controverso, e nós esperamos que possamos ser instrumento para trazer um pequeno esclarecimento, um pouco de esclarecimento para aqueles que estão nos ouvindo. Primeiro, pastor, também recebo ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio, também escritor, pastor Ricardo Pino, pastor, bem-vindo ao Atenados. Prazer todo meu estarmos aí mais uma vez na Boas Novas, família Boas Novas, poder compartilhar aí, agregar valor, né, discutindo no bom sentido, né, poder estar ajudando as pessoas que têm algum tipo de dúvida aí, vão ver, e poder, prazer enorme, os outros pastores também, compartilhar essa mesa. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, pastor Moisés Ambrosio, pastor, bem-vindo ao Atenados. Obrigado, prazer estar de novo aqui para mais um pouquinho de pimenta. O último programa que fizemos aqui, é muito o pessoal mistério. assistiu, você vê que falando pimenta. Hoje falar sobre muito mistério, uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre os extraterrestres, né? Eu vou tocar nisso. Quando chega nesse ponto assim, eu acho gostoso falar sobre isso, porque é um negócio, né, fantástico. E às vezes quando eu começo a falar sobre isso, cai todos os discos voadores, aí acaba. Obrigado, pastor. O pessoal está no espaço vendo a gente também para a internet. Eu também recebo, ele que é pastor congregacional, pastor Eliezer Farias, pastor, bem-vindo ao Atenados. Que bom estar aqui com os amigos, família, boas novas. Eu estou aqui para ouvir, só tem fera. Né? Estou para aprender, para ouvir esse mistério aqui. Vamos ver se é desvendado o mistério hoje. Bem-vindo, pastor Eliezer Antenados. Olha, você pode participar conosco, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Atenados na Geral de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, pode parecer boa, mas eu acho muito interessante. Vamos falar sobre extraterrestre. Eu quero ouvir primeiro a opinião dos pastores, se eles acreditam que existem vidas inteligentes em outro planeta, mas eu não quero parar aí. Vamos fazer uma suposição que há. De alguma forma isso muda o sacrifício de Jesus na cruz, o trabalho da salvação. Como isso poderia, se houvesse, afetar qualquer situação do evangelho que nós lemos hoje? Pastor Moisés, o senhor que disse que gostou. O senhor acredita? E vamos fazer uma suposição. Mudaria alguma coisa na Bíblia? Você entende? O sacrifício de Jesus na cruz é para os terráqueos, enfim, o que você acha que isso muda e desconstrói no pensamento do evangelho bíblico? Bom, para mim não mudaria no sentido do plano de salvação de Jesus, né? O projeto de salvação que Deus fez, eu acho que foi para o mundo todo, para todo interesse. Se existir alguém fora da terra, o projeto de salvação, a morte de Jesus na cruz foi para todos, tudo que pudesse existir até então conhecido, que se nós pudéssemos dizer isso. Então, para mim não mudaria nada, foi feito no sentido geral. Mas não abalaria a sua fé se houvesse uma desculpa? Meu Deus, mas como Deus, mas calma aí. Bom, não é algo que abala a fé das pessoas? Eu vou dizer para você, assim? primeiro que eu sou um daqueles que não acredito de forma alguma, de jeito algum, certo? De que há pessoas vivendo além do planeta Terra, porque na Bíblia ela não relata, não dá para a gente nenhuma forma possível de existir, a não ser que eu vá acreditar
que existe um outro Deus, um outro sistema, que o Deus que nós servimos está preso a esse sistema que a gente conhece. Mormon quase. Entendeu? Eu teria que, né, ir nesse sentido aí. Mas como eu sou daquele que creio que não existe a possibilidade, para mim é impossível, certo? A não ser que eu coloque em dúvida a Bíblia, no sentido de que até hoje, o porquê que Deus escondeu de nós isso? Qual é o objetivo de Deus ter escondido qualquer sinal possível de que... O Senhor e suas pimentas, né? Qualquer possibilidade que Deus... Sabe, há uma pessoa que um tempo atrás eu li e falava sobre isso, que é o pastor Caio Fábio, eu li um livro sobre isso, e ele explicava, e para mim foi uma explicação tão simples, tão assim, que eu aceitei aquela explicação, e depois passei esse tempo todinho vendo, e para mim está tudo tranquilo. Até porque até hoje a gente vê muito a TV a cabo, é tanta gente que vê extraterrestre, mas ninguém consegue provar, porque ele nunca viu. Ele viu, que alguém disse que viu, mas ele próprio não consegue mostrar o que viu e fica sempre naquela fantasia e vai embora, né? E o Caio Fábio, não sei se ele mudou atualmente o pensamento dele, né? Mas para ele, que extraterrestre é uma invenção e que vai ser aproveitado muito por Satanás para justificar arrebatamento. Os extraterrestres, foi o extraterrestre que carregou, sumiu com as pessoas. Quer dizer, uma justificativa que ia ser preparada, e isso eu li há uns 35 anos atrás, no livro dele, 35 anos atrás, quando eu li sobre isso, entendeu? E que ele falava que nos últimos momentos isso ia se intensificar de tal forma para que isso se tornasse verdadeiramente que isso é verdade. Eu de fato, eu não acredito que haja extraterrestres, né, nem vida fora do planeta Terra, ponto. Não acredito também que isso vai interferir no plano de salvação, e acredito piamente na fala deste grande teólogo que eu considero, esse pastor que o senhor citou o nome dele, mesmo que tenha os desvaneios ultimamente, né? Mas eu considerei durante algum tempo um grande teólogo, por toda a sua expertise aí na teologia. Eu acredito sim que isso é uma estratégia de Satanás para desviar o foco da volta do Senhor Jesus. Na verdade, desviar o foco é no sentido de que justificar a ausência de pessoas. Porque a volta vai acontecer, nós seremos arrebatados. O que, assim, eu também, eu não consigo nem discutir muito, porque eu acho assim, ainda mais entre nós 4 pastores juntos, eu acho barbado. Nós mesmo aqui, tem ninguém, só tá nós tem aqui. Só nós aqui, né? Mais milhões de pessoas. Tem alguns assuntos, assim, que eu, sinceramente, eu fico, que é muito tendente para nós, que eu fico até meio desmotivado, assim, de desenvolver, porque é massacre, né? E esse assunto, assim, você vai no pneu cientista, o cara vai viajar, vai dizer, vai fazer um montão de coisa. Mas assim, biblicamente pode espernear, pode fazer o que for. Na Bíblia, igual meus filhos chamam-se Uriel e Adiel, os 2 nomes, que nós tiramos, são amigos de Davi, que ajudaram a trazer a arca e tal. Aí eu estava num local, o cara falou assim, é nome de anjo. Eu falei, não é nome de anjo. Aí ele falou assim, não, é nome de anjo sim. Eu falei, não é nome de anjo. O que eu sei é Arcanjo Miguel e Anjo Gabriel, que a Bíblia cita. Não, mas ainda na Bíblia não. Aí eu falei assim, tá, então o senhor pode ter lido, e ele era pastor, só que ele era de um segmento, e eu falei, o senhor pode ter lido em qualquer outra apostila. Apostila tem montão, mas na Bíblia, Uriel e Adiel não são anjos, eles são homens e que ajudaram da equipe de Davi a trazer a arca, tá lá em Crônicas. Então, assim, as pessoas às vezes dão uma viagem, não, porque o nego revelou, apostila, o livro, não sei quem disse, ou estudo, pode ser o que for, pode ser. Na Bíblia não dá margem. Não dá margem. Você vê a descrição da criação, você vê algumas coisas. A Bíblia, ela não está preocupada em ser exata em muitas coisas. Então a Bíblia, ela tem, por quê? A didática da Bíblia, ela ensina como fazer e como não fazer. Então, não precisa dizer só os acertos de Davi, é importante dizer o adultério de Davi, para que a gente aprenda como não fazer. Então, a Bíblia, a coerência bíblica nos deixa muito livre para entender que não há espaço. Assim como os cientistas dizem que descobriram a arcada de não sei quem, do ancestral, não sei quantos milhões, o ser humano é 4.000 anos. De Adão a Jesus é 4.000 anos e de Jesus até nós 2.000 anos.
Entendeu? Então não tem como você fugir. Arqueologia bíblica não dá margem. Você pode ver animais, aí a gente vai discutir se se animais, tudo bem, um pouco mais, um pouco menos. Mas ser humano é 6.000 anos. Então, mas eles dizem que acharam arcada de 300 milhões de anos, que o cara era macaco, que depois virou um ganso, depois virou um marreco. Então eles podem fazer o que quiser. Na Bíblia, não tem como fugir. Então, na Bíblia não tem. Mesmo que Deus tivesse feito, vamos supor que Deus criou um sistema galáctico dele, né? No sistema galáctico ele criou na Terra, Jesus na Terra, um ONG lá em Plutão, um Salvador para cada coisa. Mesmo se Deus tivesse, sabe o que eu cria? Que Deus jamais iria permitir essa fusão. Jamais Deus iria permitir que a gente tivesse acesso a uma vida lá em Marte ou não sei aonde. Então, é intergaláctico. Então, assim, a Bíblia não nos dá margem. A Bíblia, a gente tem tantas coisas, mas algumas coisas que a Bíblia não dá margem, a gente vai inventar. Agora, por que inventa? Eu compartilho da opinião do reverendo Caio e muitos outros, é defendido por muita gente. E não só isso. Como esse argumento de justificar o arrebatamento da igreja, como também justificar que a Bíblia fala que os anjos iriam deslocomover e se deslocam com muita rapidez, e esses fachos de luz, alguma coisa, posso muito bem que Satanás iria se transformar em anjos de luz. Então, também há esses moveres no sobrenatural. E o que é pior, alguns testemunhos de pessoas, não, eu fui abduzido, eu fui arrebatado, são alucinações. Quando é pra gente, de um pastor que parece que teve uma visão e tal, é alucinação. Quando é para eles, é abdução. Então, assim, o que a gente precisa... de conveniência, né? Com certeza. Então, eu não vejo margem bíblica, não vejo necessidade ali na Terra. A gente tem muita coisa na Terra para descobrir, tem muita coisa para desenvolver. A própria ciência, pastores, hoje, com todo o avanço da ciência que nós temos hoje, eles não conseguiram até hoje, e olha que milhões, os países gastando bilhões, trilhões, até hoje, eles não conseguiram descobrir fora do sistema solar nosso, da Terra, planeta Terra, não falando, porque os sistemas são vários sistemas. Estamos no sistema solar e tem vários outros sistemas além desse aí. Mas dentro do sistema solar, que são os planetas que nós conhecemos e que alguns levariam bilhões de anos-luz para chegar até lá, eles não conseguem identificar nenhum tipo de vida. Eu não estou falando de seres humanos, nenhum tipo de vida, nenhum micro-organismo que tenha vida em qualquer outro lugar do mundo. E olha que a ciência está aí, eles próprios, como ciência, não conseguem dizer que existe algum tipo. Eles começam a desenhar alguma coisa e cai porque não tem consistência. Sem contar que muita gente questiona a questão até da Lua, né? Até da Lua mesmo, negócio da bandeira e tal. Muita gente que questiona. Até o cara não conseguiu ser uma coisa concreta. O homem e a Lua, que dirá... Então, já que é pimenta, deixa eu jogar para a gente para um rápido intervalo, porque, de alguma forma, existe hoje correntes que buscam, na ciência, a comprovação para as coisas que eles acreditam que estão na Bíblia. Eu quero saber de vocês se isso é necessário para o nosso tipo de fé. Na verdade, se isso, às vezes, até não é ruim, porque aí deixa de ser fé. A ciência prova, beleza, já não é mais fé porque já está comprovado. Mas quando a gente está falando desse tipo de coisa de ciência, de ter fé, será que tem 300 milhões de anos ou não? De fato, se corrobora muito com várias teses de pessoas. Por exemplo, os dias da criação não foram dias, foram períodos. Tanto que Deus fez os animais aquáticos em um dia, no outro dia que ele foi fazer um homem. Ou seja, isso pode ser 300 milhões de anos para a gente. E outra coisa, pessoas que tentam... Eu quero saber o que vocês acham de pessoas que tentam juntar a ciência e a fé, e até que ponto vocês acham isso interessante. Quer ver eu pegar a criação de novo? Que eu acho até muito interessante isso, para pensamento filosófico, mas isso não move minha fé, pelo contrário, acho que só atrapalha a nossa fé. Que eles falam o seguinte: Big Bang, o cara acredita no Big Bang por ser uma explosão da criação. Deus, haja luz, houve uma explosão. E aí, mas como é que você comprova? Tem 10 mil anos, 20 mil anos o homem, e como é que tem rochas de 300 milhões de anos? Simples. Deus, quando falou assim, formou um homem, fez Adão. Adão tinha quantos anos? 30, 40? Deus fez um homem maduro. Deus, quando fez a natureza, não botou planta, ele fez a árvore pronta dando fruto. Ou seja, Deus, quando criou a terra madura, com rochas, com montanhas com 300 milhões de anos. Ponto. Então tem pessoas que tentam conciliar o que a ciência diz, fala a mesma coisa da criação. Vocês acham isso interessante? A gente buscar comprovação científica para aquilo que a gente acredita? Isso vai mudar a nossa fé? Vai deixá-la mais fria ou vai aquecer um pouco mais a nossa fé? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.